Está na hora o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver os bastidores do que aconteceu da visita do Pedro Vaca, recolhendo os depoimentos ali dos perseguidos políticos, dos perseguidos aí do STF, do Alexandre de Moraes, do Barroso e companhia. Tá? Você vai ver o que aconteceu nos bastidores, filmagens inéditas, né? Filmagem de todos os depoimentos, etc. e etc. Teve choro, teve emoção, enfim. Você vai ver tudo e muito mais neste vídeo, certo? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Borrato foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos e somos todos agora réus por nossas palavras. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã, porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão! Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. 3 pontos. Primeiro, o senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL, tem que deixar isso bastante claro.
Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles. Eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciado a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o Senhor te abençoe. Que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados até hoy. Y no es fácil vivir esto en Brasil. Por favor, nos ayude. Por favor. Tivemos um tempo maior do que previsto para poder explicar e mostrar os nossos casos, o caso de censura, de perseguição, do atropelo constitucional, da ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil. E eu posso te dizer agora que nós, depois de passarmos 1h30 conversando com ele, eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané, fala do Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, falas do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, falas do Alexandre de Moraes. Então, manchetes da imprensa brasileira, da imprensa tradicional, que corroboram tudo que nós havíamos denunciado nos Estados Unidos, que o Brasil vive sob um regime de ditadura do judiciário, que a censura aqui reina plenamente em parceria com o governo do Lula. Eu saí de lá com a sensação de que nós vamos ter em breve um relatório que vai chocar o mundo inteiro quando eles entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de pessoas como Roberto Barroso, Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes. Um abraço. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como por exemplo derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações que estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação de 8 de janeiro, a morte do Clezão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você estivesse
você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que, de fato, não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida aqui no Brasil. A gente não está numa democracia. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court, was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Very important for you to understand. O que eu escutei de forma rasa é que a OEA nunca foi um órgão conservador de direita, nunca, por qualquer extensão das esperanças aqui. Mas também nunca foi pro lado extremamente comunista, ditatorial, stalinista. Então é meio que um perfil assim, mais social-democrata e centro-esquerda da OEA. Se por acaso tivesse numa situação normal de investigação, o que eu diria? Isso não ia dar em nada. Mas, dentro do contexto de uma depuração bem mais ampla e esses levantes que estão acontecendo de informação do Trump e já essa vontade de sair de todas essas agências supranacionais, possivelmente por esse lado, eu acho que ele pode passar alguma coisa favorável. Eu acho que essa tendência vai estar, de certa maneira, direcionando o julgamento aqui das informações tal qual apresentado. Ele não vai divergir muito do que a opinião pública está vendo. Em resumo é isso. A existência da OEA está em jogo, é mais por aí. Mais um burocrata querendo se justificar com os novos detentores do poder, e os novos detentores do poder querem ver resultado, não querem ficar só nessa balela aí de justificar narrativas locais e ficar tudo sustentando e perpetuando. Então essas organizações supranacionais todas, OEA incluso, a gente tem que olhar com muito ceticismo. É saudável olhar com ceticismo. Bom, qual será a conclusão desse relatório do Pedro Vaca, o representante da OEA? Isso é uma incógnita, ninguém sabe ainda. Então, mas o fato é que foi a primeira vez que um representante da OEA veio aqui ao Brasil para fazer esse tipo de fiscalização, né? Executar essa conduta de modo que foi solicitado para que viesse um representante aqui para fazer aí essa fiscalização referente aí à liberdade de expressão no país, no Brasil, tá? E existem aí muitas especulações referente à conduta desse relator, do Pedro Vaca, né? Existem desconfianças referente à condução dele, referente ao que ele vai concluir sobre esse relatório, se será um relatório fidedigno ao que foi relatado, ou será um relatório meio que com uma tendência a não colocar as coisas que foram relatadas, né? Mas pelas palavras do próprio Pedro, do próprio Vaca, né? Pedro Vaca, ele citou, verbalizou que ficou assustado com o que ouviu, né? Que ficou ali chocado com o que ouviu, né? Citou também que não tem compromisso nenhum com o STF.
E foi palavras dele, né? Ninguém está inventando nada. Ele que disse isso e que se sentiu muito consternado com relação aos depoimentos dos perseguidos políticos aí, das pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro, das pessoas que estão sendo acusadas de serem golpistas, etc. e etc. Né? Então houve aí depoimentos depoimentos assim emocionados, assim, referente por exemplo, a família do Clezão lá. Parece que a filha dele deu um depoimento muito emocionada, né? Outros depoentes também fizeram relatos emocionados e tudo mais, e tudo isso passou, e tudo isso foi assistido, foi ouvido pelo Vaca, né? Ele é o principal relator e que ouviu todas essas pessoas que deram depoimento. Então, ele será o autor desse relatório que virá, desse relatório que vai sair. Agora, o que vai sair nesse relatório é que está deixando todo mundo meio que preocupado, assim, e tudo mais. Mas, como a OEA está com uma outra condução, porque o governo Trump foi eleito e está lá no poder, pode ser que esse relatório dele tenha aí uma conclusão fidedigna, né? Tem uma conclusão que realmente vai relatar o que realmente foi dito nos depoimentos pelas vítimas, né? E por que está acontecendo toda essa desconfiança do Pedro Vaca? Porque o Pedro Vaca, isso não é segredo para ninguém, é só fazer uma busca aí nas redes sociais dele, que você vai ver que ele tem uma tendência à esquerda, ele é de esquerda, ele tem uma visão de esquerda. Logo, um cara que tem uma visão de esquerda, quando ele faz um relatório, evidentemente, esse relatório me parece que tem uma forte tendência a não ser nada imparcial. Pelo contrário, pode ser que tenha uma certa parcialidade. E se houver parcialidade, não tenha sombra de dúvida de que será para uma visão de esquerda. Então, essa é a preocupação de muitas pessoas que deram depoimento, enfim, e também de pessoas que acompanham todo esse processo aí, divulgando nas suas redes sociais, jornalistas, né, influenciadores e tudo mais. Mas fica tudo no campo da especulação, né? Porque ninguém sabe de fato qual será aí o conteúdo desse relatório do Pedro Vaca, né? O que é que ele vai relatar, o que é que ele vai colocar que foi presenciado aqui no Brasil, na atual circunstância em que se encontra o nosso país. Nos cabe aguardar o relatório do Pedro Vaca, o representante da OEA, portanto. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.